Julius Robert Oppenheimer nasceu em 22 de abril de 1904, em Nova York. Desde cedo, ele mostrou uma grande aptidão para as ciências, tendo aos 5 anos de idade se interessado por mineralogia. Sua dedicação foi tanta ao tema que aos 11 anos, tendo ele adquirido uma excelente coleção, acabou sendo aceito no clube de mineralogia de sua cidade. Se você gosta do nosso conteúdo, então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho. Aos 21 anos de idade, ele se formou summa cum laude, ou seja, com a maior das honras. Isso representa a maior distinção e é o reconhecimento por obter a máxima qualificação possível em uma titulação universitária, em Física e Matemática por Harvard. Como se não bastasse, esse curso, que tradicionalmente tem uma duração de 4 anos, foi feito em apenas 3. E nesse mesmo período ele aprendeu latim e grego. Isso revela outra grande característica de sua personalidade, a grande aptidão para o aprendizado de idiomas. Oppenheimer dominava 8 línguas, tendo aprendido holandês em apenas 6 semanas, quando ia fazer uma conferência em Amsterdã. Oppenheimer costumava, inclusive, se corresponder em sânscrito. Oppenheimer era um homem de vastíssima cultura, capaz de citar Dante e Homero a partir dos originais. Ele discutia pintura como um crítico de arte. Conhecia de cor as peças de Bach, Vivaldi e outros. Após ele concluir seus estudos em Harvard, ele se mudou para Londres com destino a Cambridge. Lá ele trabalhou sob a supervisão de Rutherford. De lá, Oppenheimer foi para a Universidade de Göttingen, onde se doutorou em 1927. Após uma breve estadia na Universidade de Zurique, ele retornou a seu país de origem, os Estados Unidos. Com apenas 25 anos, ele começou a lecionar no Instituto de Tecnologia da Califórnia e alguns dos seus alunos tinham o dobro da sua idade. O que Oppenheimer tinha de inteligente, ele tinha de ingenuidade. Ele era um homem solitário e completamente alheio à realidade, sem se interessar por problemas políticos ou econômicos. Ele não lia revistas ou jornais, não tinha telefone nem rádio. Quando do crash da Bolsa de Nova York, em 1929, ele só soube disso muito tempo depois. Inteligente, solitário e ingênuo, Oppenheimer tinha muita predisposição a se deixar influenciar pelas mulheres pelas quais se apaixonava. Um de seus relacionamentos foi com a doutora Jean Tatlock, que era membro do Partido Comunista. Esse relacionamento foi usado futuramente pelos acusadores de Oppenheimer. Segundo eles, foi por intermédio dela que Oppenheimer iniciou ligações de traição do seu país. Em 1940, ele se casou com Catherine Twining, viúva de Joe Daly, um comunista que morreu na Guerra Civil Espanhola. Ela tinha uma grande afeição pelo marxismo, e Oppenheimer, por amá-la muito, aceitou suas ideias, sem, no entanto, ter qualquer participação. Em agosto de 1942, com os Estados Unidos já participando ativamente da guerra, o exército teve a incumbência de reunir diversos cientistas com o intuito de conseguir utilizar a energia atômica de maneira prática. Esse foi o Projeto Manhattan. O chefe militar do Projeto Manhattan era o general Leslie Groves, que confiou a Oppenheimer a direção do laboratório, de onde sairia a primeira bomba atômica. Sendo o cientista-chefe do Projeto Manhattan, coube a Oppenheimer recrutar os cientistas que fariam parte daquela empreitada, que reuniu grande parte dos maiores cérebros do mundo com um único objetivo. Faziam parte do Projeto Manhattan cientistas como Enrico Fermi, Niels Bohr, Leo Szilard, Richard Feynman, John von Neumann, entre outros. Einstein não quis participar, tendo sua participação ficado restrita apenas à carta que ele enviou a Roosevelt, alertando-o de que os alemães tinham descoberto o processo de fissão nuclear e que isso poderia ser usado para a produção de uma bomba, superior a todas as bombas convencionais que existiam até então. O esforço e dedicação de Oppenheimer ao projeto foi tanto que ele chegou a pesar apenas 48 quilos na sua fase em Los Alamos. Em 16 de julho de 1945, já chegado ao fim a guerra na Europa, explodiu a primeira bomba atômica, a Trinity, num deserto ao sul do Novo México. Enquanto o cogumelo de fogo surgia e os cientistas celebravam aquele feito com vinho, Oppenheimer meditava a respeito do uso que sua descoberta teria nas mãos de políticos e militares. Ele lembrou de uma passagem do Bhagavad Gita: "Tornei-me a morte, sou o destruidor dos mundos." Em 6 de agosto de 1945, explodiu em Hiroshima a bomba atômica Little Boy, e 3 dias após, sobre a cidade de Nagasaki, a bomba Fat Man. Alguns cientistas ultranacionalistas desejavam uma bomba ainda mais poderosa, a bomba de hidrogênio.
mas Oppenheimer tentou desencorajar a fabricação de mais armas, salientando para os cientistas que o uso da ciência para a fabricação de armas desviava o verdadeiro progresso da física. Em 1950, o presidente Harry Truman passou por cima da autoridade de Oppenheimer e ordenou a construção da bomba de hidrogênio. Edward Teller conseguiu construí-la e explodiu ainda naquele ano. Em 1953, os soviéticos conseguiram construir uma bomba de hidrogênio. Nessa época, começou as intrigas contra Oppenheimer. A Guerra Fria já havia começado e a caça às bruxas nos Estados Unidos estava a todo vapor. Oppenheimer foi acusado de traição. Alguém havia o denunciado ao diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Dentro de pouco tempo, ele foi convocado pela Comissão de Investigações de Atividades Anti-Americanas. O processo de Oppenheimer, em muito, se assemelhou ao de Joseph K., uma farsa kafkiana que não estava preocupada em descobrir se ele realmente passou informações aos russos. Era uma espécie de acerto de contas por sua recusa em construir bombas mais poderosas. A pena foi o afastamento da Comissão de Energia Atômica e proibição aos laboratórios ou a qualquer segredo. Eisenhower havia ordenado que fosse criada uma barreira entre Oppenheimer e seus colegas cientistas. A partir de então, ele viveu sob severa vigilância, tanto de correspondência, telefone e da sua própria casa. Ele continuou lecionando física teórica em Princeton, mesmo lugar que pertenceu a Einstein. Oppenheimer passou o restante de sua vida amargurado, mesmo com o governo tentando ressarcir um pouco do mal que ele fizera. John Kennedy lhe ofereceu o prêmio Fermi e um valor de $50 mil. Cada vez mais doente e cansado, com um câncer na garganta em estado terminal, ele se retirou para sua casa, onde foi esperar a morte chegar na presença de seus livros favoritos. Oppenheimer é o mais próximo do que podemos chamar de moderno Prometeu. Ele trouxe aos humanos o poder do sol, e em consequência dessa ousadia, ele pagou com sua vida pessoal e carreira acadêmica.